E aí, pessoal, vamos falar dos meninos do Grêmio que vão a Bragança. A lista dos que foram e a falta que alguns vão fazer. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Se antes, quem está de volta? OneXBet, exatamente, ela está de volta aqui no canal. Não deixe de fazer sua aposta em todas as ligas e jogue nos meninos do Grêmio. Por que não? Grêmio Bragantino, todas as grandes ligas você tem no OneXBet. Basta que você, aqui no comentário fixado neste vídeo, você tem o link que com o código Cidade Dias, repetindo, Cidade Dias, você recebe o dobro do que depositar. Portanto, não deixe de fazer a sua fezinha. O OneXBet é a pedida. Gente, o Grêmio definiu, informou, anunciou, oficializou que Renato Portaluppi não vai a Bragança Paulista na despedida do Campeonato Brasileiro. E o que o Grêmio anunciou além disso? Que vai ficar com os titulares e principais jogadores em Porto Alegre trabalhando para o jogo de domingo lá contra o Palmeiras. Nós vamos falar muito sobre o jogo contra o Palmeiras, mas hoje é preciso referir o que a gente vem levantando há muito tempo, os meninos da transição, porque muitos já estão treinando desde ontem, fizeram o exame hoje de Covid, treinaram também e vão estar na viagem que vai a Bragança Paulista. Alguns nomes eu separei importantes para a gente discutir. Importante sim. Alguns nomes como o goleiro Breno, que a gente pede há muito tempo, como o Fernando Henrique, o volante, como o volante Varela e como o meia Pedro Lucas. E aí o pessoal diz assim, pô, César, graças a Deus nós vamos ver. Sim, talvez alguns deles nós já temos uma ideia de escalação, alguns deles inclusive vão jogar. A tendência de escalação é que tenha o Vanderlei no gol, o Wanderson menino jogando. Nós vamos ter na zaga o Juan, ou o Tonhão e o David Braz, que deve jogar. David Braz está completamente fora dos planos do Renato para o jogo contra o Palmeiras. E o Guilherme Guedes na lateral esquerda. De volante, nós temos sim a grande chance de ver o Fernando Henrique jogando. Mas tem Lucas Araújo, que está na frente um pouco. E é preciso dizer, e tem também o Darlan, que segue na frente, também vai viajar, mas são dois jogadores da base do Grêmio. Se não jogar o Lucas Araújo, pode jogar o Fernando Henrique. Na linha de 3 meias, a tendência é que Tassiano seja um deles. Tassiano, que é um jogador mais experiente, o Renato não vai colocar só meninos para jogar. Gui Azevedo, menino também, deve jogar, ele que já faz parte do grupo principal. Na esquerda, Ferreira. E por dentro, o Churinho, o centroavante Churinho, já que o Ricardinho não faz parte do grupo. E aí o pessoal todo está me dizendo, pô, Sérgio, tá faltando gente aí. E o Elias? O Elias não está nesse grupo aqui, porque se recupera de uma lesão muscular, não vem fazendo os jogos, está aí alguns, acho que 15 dias, e não viajou por causa disso. Outro que as pessoas perguntam, César, e o Bobsin? Vocês falam tanto no Bobsin. Bobsin tem uma questão que precisa resolver rapidamente, a questão contratual. Talvez por isso, e eu não estou dando aqui nenhuma informação, eles não me disseram assim, ah, César, ele não foi por isso, não. É só olhar. Quem está acompanhando o canal, por exemplo, sabe que o Elias não está jogando, não jogou as 2 últimas partidas. E o Elias está machucado, por isso não foi. E o Bobsin tem esse problema. O problema é que o Bobsin termina o contrato dele em dezembro de 21. O Bobsin está bem, tá? Está jogando bem, está tendo sequência, está evoluindo. E ele precisa renovar o contrato. O Grêmio não botaria numa vitrine para jogar um jogador que está discutindo o contrato. Isso aconteceu com o Ferreira, isso aconteceu lá atrás com outros jogadores, isso aconteceu inclusive com o Elias em determinado momento, que demorou um pouco com o Fernando Henrique, vocês vão lembrar. Aconteceu com o Diego Rosa, o Grêmio teve que vender. Então isso faz parte do processo. Mas eu acho importante que a gente avalie, por quê? Porque no final de semana passado, no jogo contra o Sportivo, vocês viram o Manu e o Heitor na zaga, vocês viram o Fernando Henrique no meio campo, vocês viram o Pedro Lucas na meia, e agora vocês têm a oportunidade de ver todos esses jogadores atuando junto ao grupo principal, um jogo de Série A e mais, um jogo difícil contra o Bragantino. O Bragantino faz um belo campeonato até agora. Então, acho interessante que a gente avalie, que a gente coloque o plano do Grêmio para botar. É meio sem querer? É. Mas vamos valorizar também o fato da gente poder ver esses jogadores. A gente não tem nenhuma motivação mais para o Campeonato Brasileiro, o Inter está disputando, o Grêmio fez um campeonato constrangedor, como disse o presidente Romildo, a gente não tem o que fazer, mas os meninos vão estar lá.
Olha que legal, a gente vai ter o Wanderson, que é menino, na zaga vai ter o Juan, ou o Tonhão, mas o Juan pode ir, o Guilherme Guedes. No meio-campo, o Lucas Araújo, finalmente a gente vai poder ver. Se não jogar o Lucas Araújo, joga o Fernando Henrique, ou seja, a gente tem chance. O Gui Azevedo a gente viu muito pouco, tem chance de ver. Ferreira a gente conhece mais. Ou seja, nós vamos ter no mínimo, 7 jogadores oriundos da base, com histórico de categoria de base. E com chance da gente ver durante o jogo o Pedro Lucas atuando, o Varela atuando, o próprio Fernando Henrique se não entrar, e a dupla de zaga, o Manu e o Heitor, que são os dois que mais me preocupam, tá? O Emanuel, né, o Manu, e o Heitor. Por quê? Porque eles são mais verdes. A gente tem que ter cuidado na hora de cobrar esses dois meninos. Mas eles estão lá. E o Breno, para mim, é realidade. O Grêmio tem que procurar o Breno, hein? O Grêmio tem que procurar o Breno. O Breno, o contrato também vence em dezembro. O Grêmio que teve proposta para vender o Breno não quis. E o Grêmio tem a questão do Breno. Aí o Grêmio tem que procurar lá os agentes do Breno para renovar o seu contrato em dezembro de 21, assim como o Vitor Bobson, o volante. Ou seja, o Grêmio tem aí algumas tarefas nos próximos dias para resolver, mas me parece que a notícia é boa. Vamos valorizar, vamos ver o jogo, vamos ver com esse encantamento, o encantamento de valorização dos meninos da categoria de base e o que o Grêmio pode proporcionar para o seu torcedor. Eu estou curioso para ver o Pedro Lucas, para mim, quando o Pedro Lucas aparecer, ele não sai mais. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.